Olá, esse é mais um episódio da EFIUScast, onde a gente fala sobre a administração pública na prática. E hoje, curiosamente, a gente trouxe um tema que eu tenho certeza que você, além de não entender e não saber, também tem curiosidade. Hoje a gente vai falar sobre os fundos sociais dos municípios. Eu sou a Ana Paula Biagi, da equipe EFIS, já agradeço desde já todas as nossas primeiras damas que estão aqui. E aí agora a gente vai apresentar cada uma para vocês conhecerem elas. Oi, Ana Paula, um prazer estar aqui de novo, né? Agradeço também o convite da EFIUS, é sempre muito bom, né? Esses bate-papos, o podcast. Eu sou a Andréa, eu fui primeira-dama da gestão 2017-2024 em Promissão. A minha formação é advogada, mas além de primeira-dama, também fui secretária da assistência social ali do município. Tenho curso de gestão pública de pessoas, de liderança, enfim, eu gosto bastante desse setor e eu espero contribuir aqui hoje à tarde participando desse podcast e falando um pouquinho da minha experiência. Amanda. Um prazer estar aqui também com as minhas colegas, né, de cargo. E meu nome é Amanda Fiala, né, o nome de guerra, nome político. Já adotei o sobrenome porque eu vim de Espírito Santo do Pinhal e vim para Pirajuí, que é a cidade do SESI. Acabei ficando aqui, então acabei adotando o sobrenome também para fazer essa referência. Minha formação é em administração, já sou especialista em gestão pública e já trabalhava na administração pública. Quando eu conheci o César, que é o meu marido, ele já era prefeito. Então, ele foi prefeito de 2017 a 2024 e eu atuei como primeira-dama de 2021 a 2024 na gestão do César Fiala em Pirajuí. Nossa, que legal. Olá, meninas. Agradeço pela oportunidade, Ana Paula. Pela oportunidade, André, de ter me chamado e estar aqui presente com todos vocês nesse bate-papo bem legal. O meu nome é Tainá Florindo, eu sou esposa do prefeito Fernando, o atual prefeito da cidade de Sabino. Eu tenho formação acadêmica de administração de empresas e, assim, meu primeiro ano na cidade é uma experiência que eu estou vivendo incrível, desafiadora, mas guerreira que eu sou, eu tenho certeza que vai dar mais que certo, já deu, né? E agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você. Olá, meninas. Primeiramente, agradecer a Ana Paula, a Juliana também pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês para essa troca de experiência, para esse bate-papo. Meu nome é Fernanda Simonato, eu sou esposa do Tiago, prefeito de Buritama. Sou primeira-dama e presidente do Fundo Social. Sou formada em Direito, sou assistente judiciário no Tribunal de Justiça, já tem 12 anos e tô aí nessa luta de conciliar tudo, de dar conta de tudo, mas nós somos mulheres e a gente consegue, né? A gente dá um jeitinho. Quem disse que quando surgiu, ainda foi uma troca de conversa minha com a Andréia, eu achei bem interessante quando a Andréia falou, porque nesses 15 anos como procuradora do município, quem assiste a gente sabe que eu sou procuradora, e adorei saber que você também está nesse sofrimento, dá para trocar umas figurinha do sofrimento jurídico, e se perguntar para mim o que uma primeira-dama faz, eu sou capaz de titubear e falar muita coisa boa. E acabou. Porque, no fundo, né, graças a Deus, eu sempre me dei muito bem com todas que passaram. Eu via um grande esforço, inclusive, para mim, eu tenho admiração pela situação fática em que vocês são inseridas, né? Quase todas vocês nunca pensaram nisso, não é mesmo? E, na verdade, eu acho que é uma dificuldade de quem está de fora, a população às vezes não entende, né? Há aí essa confusão também com a Secretaria de Assistência Social. E para quem está dentro, que é servidor, tá? Porque a gente tem bastante servidor que assiste a gente, ele às vezes não sabe. Então, o servidor que trabalha no financeiro, que trabalha no RH, também tem essas dificuldades. Mas, de curiosidade, acho que era bom a gente saber, eu vou pedir para a Andréia começar, que ela é professora também, como surgiu o Fundo Social, porque não é algo antigo, né? É algo mais novo. Não. É interessante essa palavra que você usou, inserido, né? Porque você pergunta uma criança hoje e você fala, o que você quer ser quando crescer? Nenhuma menina vai falar, eu quero ser primeira-dama.
Ela quer ser professora, ela quer ser advogada, engenheira e tal. Então, o que acontece? A primeira-dama, ela surge do sonho dos seus maridos, que acabam se elegendo e sendo prefeito, e aí nasce uma primeira-dama. E aí você chega no primeiro mandato e fala, e aí? O que eu vou fazer? E eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre primeira-dama, trabalho de fundo social, porque eu também era secretária da assistência social. E na Secretaria de Assistência Social existe como que eu posso dizer? Um preconceito muito grande com primeiras-damas. Mas foram as primeiras-damas que começaram o trabalho social no Brasil e no mundo. E ninguém sabe disso. E ninguém sabe. O que acontece? As mulheres tiveram direito ao voto em 1932, ou seja, as mulheres não tinham direito nem de falar, muito menos de votar. E aí surge uma figura bem interessante, a Darcy Vargas, que cria o LBL, né? Era Legião Brasileira de LBA, Legião Brasileira de Assistência. E ela começa a ajudar as famílias dos soldados que saíam para a guerra e tudo mais, que ficavam desassistidas. E começou a trabalhar com essas famílias, com comida, com roupa. Era uma ação social mesmo. Depois disso, nós vamos ver uma figura mais para frente, a Sara Kubitschek. Maravilhosa. Sara Kubitschek, maravilhosa. Pegou a pegada do quê? Da saúde. Uhum. Inaugurou hospitais e foi atrás aí de socorrer as pessoas que estavam desassistidas nessa área e tudo mais. Então, o trabalho social no Brasil começou com essas mulheres. E aí, lá em 2000 e pouco, que nós vamos ver a Ruth, né? Eu ia falar da Ruth também. Ruth Cardoso, maravilhosa, todos os programas sociais. Aliás, a assistência social, ela nasce também um pouco disso, né? Porque a LOAS é em 1993, né? Depois da Constituição de 88. E aí vem Ruth Cardoso com aquela programação toda especial, né? De programa social no Brasil, que é sustentado até hoje. Até hoje, Então, assim, o trabalho das primeiras damas iniciou isso. E quando vem assistência, se torna um trabalho de política pública. Então, fala pra gente, até antes da gente começar nossos ganchos técnicos disso, Sim. a diferença, que eu acho que é o que todo mundo não entende, eu vejo isso no dia a dia com a população. Qual que seria a diferença do trabalho do Fundo Social para a Secretaria de Assistência? Sim. Só assim, encerrando. A primeira-dama, ela trabalha ou em função do programa de governo do marido dela, politicamente, ou ela vai além, chama tática. Ela, além de fazer os programas do marido, ela cria outros programas para poder trabalhar, tá? Então, hoje no Brasil está bem evidente isso. Né? Essa atuação, né? E qual que é a diferença, então, do Fundo Social para a assistência social? A assistência social é uma política pública, então tem lei que regulamenta, tudo certinho. O Fundo Social também é uma política pública, mas de assistencialismo, né? Então, a pessoa apareceu lá, está desassistida, você vai ajudar independente da situação, você não vai analisar estrategicamente como política pública, você vai ajudar. Mas pode haver Sim. um trabalho mútuo, né? Uma ajuda, né? Era o que acontecia. Acho que se estende não só da assistência social. Não. Eu acho que o papel do fundo hoje, ele articula entre todas as secretarias. E, então, assim, a gente vai desde a educação até a assistência social. É que assim, as pessoas tendem a rotular assim, preciso de uma cesta básica, mas não é só isso. Não é só isso. A primeira-dama, ela tá ali, ela é os olhos onde o prefeito não chega. A gente tá ali como uma extensão mesmo deles, Exatamente. né? E para poder socorrer, né? Às vezes é difícil você chegar, prefeito, não tô conseguindo uma vaga na creche. É difícil chegar a isso. Apesar de que hoje você tem rede social, você manda lá, a assessoria consegue ver. Mas as pessoas ainda gostam de falar, de ter um contato. Quero te pedir olhar Físico. no seu olho. Então a gente vai nisso, porque a gente tá no mercado. A pessoa chega, tô precisando de uma vaga na creche. Você vai atrás, né? E é legal Acaba sendo um gabinete itinerante. estendido. Isso que eu ia falar agora. Itinerante. E é legal a gente falar isso. Adorei que a Amanda falou isso, do contato. Essa semana mesmo, a gente fez esse comentário. Gente, trabalhar em cidade pequena tem um contato muito mais humano. Imediato e humano com o político, né? Então, vocês numa cidade... menor, né? Acho que Pirajuí era um pouquinho maior, né? Em torno de 23 mil habitantes. Não, então acaba sendo do mesmo tamanho que a gente trabalha. E o contato e
E eu percebo isso, que muitas vezes, eu na minha prática ali do dia a dia, muitas vezes eu fico sabendo, né? Ah, doutor, olha, quem falou pro prefeito foi a mulher dele, a primeira dama. Eu falo, que bom, né? Sim. Então, acaba sendo mesmo um gabinete É que, na verdade, eles sabem que a gente vai voltar para casa e vai encontrar o prefeito. Então, não conseguiu no gabinete, porque tem uma série de compromissos, Sim. né? Ele tem documento para assinar, tem obra para fiscalizar, tem viagem para fazer, e a gente acaba tendo esse gabinete estendido no Fundo Social. As pessoas vão lá para conversar de todos os mais variados assuntos. Mas o trabalho mesmo em si, ele consiste no assistencialismo. É bom a gente falar isso, né? Do assistencialismo. E às vezes as pessoas, elas transmutam e acham que, na verdade, a secretaria que De seria assistência o que assistencialismo. E não seria não, isso, no não. caso. Aliás, existe um preconceito até muito grande em relação a isso, porque as pessoas olham também para assistência social e veem uma grande cesta básica, como nós falamos outra vez. E a política de assistência ela é muito mais abrangente do que isso, né? Não é E tá gerando curiosidade, né? Muitas pessoas que acompanham a gente, todas as vezes que a gente posta tema do SUAS, a gente postou novidades legislativas, a diferença de CRAS, CREAS, e a gente viu que isso tá, inclusive na área jurídica, porque eu precisei trabalhar um tempo como advogada do CREAS. Eu falo que foi a melhor experiência da minha vida e a pior. Porque eu aprendi sobre o SUAS e eu consegui entender uma realidade que hoje me ajuda nos processos e me ajuda nas políticas públicas, porque o procurador ajuda. E o pior é porque eu acho que eu adentrei esferas que às vezes só o assistencialismo tem a escuta, que talvez eu nunca pensei em escutar, né? Com certeza. E o legal de hoje é que a gente tem duas que já foram. Isso. E duas novas que estão no sofrimento. E eu queria que elas falassem como está esse porque ainda é um começo, né? Como é que tá essa experiência para vocês duas? Tainá, me fala. Como é que tá sendo o seu sofrimento? Eu achei que, assim, que não é um sofrimento, né? Eu acompanhei a gestão do meu esposo há 8 anos atrás, quando ele atuou como vice-prefeito. Então, eu sou, assim, bastante de ficar de fora, prestando atenção em tudo. E por mais que eu imaginava, né, vendo de fora, porque não atuava, só acompanhava ele mesmo. Então, eu tinha uma percepção, que é a da população, né? E hoje, no meu entendimento de estar dentro, eu consigo reconhecer como dentro e como fora. Então eu falo assim, Fernando, hoje é a Tainá, a população falando. Olha que legal. Fernando, hoje é a Tainá, a primeira dama. Hoje é a Tainá que tá falando como gostaria que acontecesse para ela. Entendeu? Então, tem coisas que vêm e eu falo assim, nossa, eu acho que era por isso que eu pensava, mas agora no agir é diferente, né? Porque a gente, quanto população, a gente estoura assim rápido mesmo, porque quer o imediato, quer que aconteça amanhã ou no final da tarde, mas agora estando dentro, conhecendo leis e que a gente responde, burocracia, tem esse parar, pensar, respirar e planejar, agir, né? Com toda certeza. Então, essa questão de fora estar dentro e ficar mencionando coisas, só dentro quem passa mesmo, sabendo de tudo isso, consegue diferenciar e consegue agir, tanto fora quanto dentro. Mas para mim, tá sendo uma experiência ótima, porque foi isso, tá de fora, reconhecer, ver como é que funciona e agir. E o que você sentiu, assim, de mais dificuldade? Que na hora que você entrou, você falou, poxa, isso daqui pra mim tá sendo a minha maior dificuldade. Pra mim, a maior dificuldade foi com questão a ter uma equipe. Olha, que importante falar, a gente até, né, trazer isso, né? O trabalho é voluntário, né? É isso. Como é que é essa equipe? Quem te ajuda? Então, atualmente, eu e Deus abençoando. Eu mesmo. É Deus, eu e a minha secretária que fica ali, que há pouco tempo eu também consegui uma, né? E ela, assim, é de fora, a gente trouxe, de confiança. Entendi. A primeiro momento, né? Porque é uma responsabilidade, então a gente tem que ter uma pessoa de confiança que a gente fala assim, essa vai me ajudar em todos os rojões que estourar aí. E se você não estiver lá, é alguém que você sabe que vai poder com toda representar com o seu jeito, né? Isso, já foi assim, instruída, né?
Então, mas o que eu mais sinto falta, a hora que eu quero organizar alguma coisa, eu preciso de uma ajuda, eu não tenho. E aí, então, eu tenho que falar, Fernando, disponibiliza aí o pessoal, né? Entendi. Vamos, os braçais e tudo mais, para estar ajudando nos eventos. Ou seja, você acaba contando com os servidores. É isso mesmo. Por isso que é importante os servidores entenderem É. a dinâmica do Fundo Social, É isso né? mesmo. Então, a maior dificuldade é ter uma equipe. E aí, lá na minha cidade, 5.100 habitantes, muito pequeno. Aham. E eu vim de uma gestão que não tinha Uma primeira dama, né? Isso, um fundo Não social tinha- não tinha uma Era o primeira Dinho, dama. que era o prefeito, e ele Isso. não tinha uma primeira dama, É, né? À frente. aham. Então, na verdade, você pegou um negócio que não existia e tá tentando fazer existir. É isso. Tá dando certo. Graças a Deus. É, Tá nascendo, Mas é assim que verdade. gostou, você vai fazer do seu jeito. É isso e vai mesmo. fazer seu É. nome. E aí eu entrei, fui colocando a cabeça no lugar, tentando entender, né, com a ajuda das colegas, a Andréia também, dando vários toques de como fazer. Muito importante, quando organizar um documento para você mandar para uma pessoa, né? Primeira dama, Estado de São Paulo. A gente vem despreparada de tudo, a gente não sabe. Então, tá vendo? Olha, a pessoa lá entra achando que a primeira dama vai realmente, é isso aí que você falou. Vai dar cesta básica. Porque na minha cabeça era isso. Eu vou dar cesta básica. O Fundo Social é só E dar cesta outra, básica. não tem nada de glamour, né? Não. Não, é catar caixa, cata não sei o quê, e isso. põe no seu carro e vai. E é o Aham. atendimento, né? A gente fala que a etimologia da palavra servidor vem de servir ao Aham. público. E se a gente for parar pra pensar, a primeira-dama, ela serve mais de uma vez, né? Sim, Ela serve politicamente como escuta, como ações, e ela também serve muitas vezes para escutar o próprio servidor. Porque a gente sabe que verdade. o servidor procura a primeira-dama também. E aí eu digo que eu me encontrei sendo primeira-dama, tendo que representar o meu esposo nesse gabinete itinerante, né, que foi falado. E aí eu tentava entender o que eles vinham buscar, me colocar no lugar deles. Entender Porque- serviços públicos. Porque, assim, eu enxergava que era muito difícil. Antigamente era, né? Aham. Você chegar lá no prefeito e conseguir falar com ele não era fácil. Hoje, lá em Sabino, a porta tá escancarada, todo mundo consegue pegar, entrar e conversar, né? E conseguir parar na rua e conversar. Inclusive Porque a porta da antigamente- sua casa até, né? Também, né? Também, é verdade. Porque na maioria das vezes, as pessoas, população que tá assim, tão querendo do auxílio imediato, bate na nossa porta. Sim. Né? Você tem passado pelo mesmo também. Tenho. Como é que tá pra você, Fernanda? Falo que agora eu tô conseguindo respirar, né? Mas não é fácil a gente conciliar, né? Eu sou funcionária do tribunal, eu trabalho em regime de home office, então isso me Eu ia te ajudou. perguntar como é que você tá fazendo. Eu sou assistente de uma magistrada aqui de Araçatuba e eu trabalho em home office já desde antes da pandemia. Aí, mas assim, inúmeras vezes eu pensei em me afastar. Mas eu também pensei, não é justo comigo, né? Sim. Porque não é uma função remunerada, Sim. né? O concurso foi tão difícil de passar, hoje eu estou bem Sim. estabelecida, tenho uma boa relação com a minha chefe, mas eu acho que a maior dificuldade foi essa. Hoje eu posso dizer que eu consigo conciliar tudo, dormindo menos, faltando da academia, jogando menos vôlei, né? Essas coisas. Mas É verdade, você a acaba gente dá- renunciando a alguma Não, coisa. tem, senão certeza. não tem como, né? A casa também, né? Às vezes não fica tão arrumada, né? A gente Mas não ó, consegue. você que veio já da origem jurídica, qual foi a sua dificuldade, né? A Tainá tá falando dela. Qual foi a sua dificuldade quando você entrou no Fundo Social e falou, isso aqui eu não fazia ideia e não sei nem como faz? Eu não tive dificuldade com equipe, né? Eu já tinha uma equipe formada. Eu só trouxe uma coordenadora, né? Que é da minha confiança. Mas disso, assim, eu não posso me queixar, assim. As meninas são ótimas. Têm sido meus olhos lá, têm feito um excelente trabalho. Mas a maior dificuldade foi entender os caminhos, assim. Porque te jogam lá, a gente não tem uma assessoria, né? Todos os outros diretores que entram nas pastas, não tem experiência, tem uma assessoria. A gente Sim, não, a gente é não tem verdade. assessoria, não. A gente tem que
E dar na a raça. cara e Na coragem. É verdade. esse os coleguismo, encontros. o coleguismo Isso que eu ia mesmo. perguntar. Se, por exemplo, vocês É uma duas rede. quando A entraram gente sempre também. foi muito Se comunica, unida, né? A gente sempre manda foi muito unida, mensagem. não. Tem aqui da região também outras pessoas que você acaba trocando ideia. Um pouco. Aliás, eu até comentei, né? Eu falei, eu vou lá no podcast e eu vou aproveitar depois pra gente trocar vai sair figurinha. daqui. Ó, mas a gente tava fazendo uma conta. Oportunidade, Tá né? difícil primeira dama, porque entrou muita prefeita. Sim. Mas eu ia tocar nisso. Então, Olha, a graças primeira a dama Deus, tá- as mulheres estão tendo. Mas assim, vocês têm ideia que nem você Um falou, era lugar uma de coisa que eu não destaque. gostava, né? A Andrea, pra mim, já tem uma oratória jamais vista. Mas assim, passou pela cabeça de vocês, depois do contato com a população, que vocês também têm tino político e que vocês poderiam adentrar o cenário político? Com toda Sim. certeza, pra Sim. mim. Eu acho que a gente faz até mais política do que eles. Porque o contato direto é sempre maior. Principalmente com a população Mas, mais assim, vulnerável, a né? política é bem interessante, né? Porque tem que ter o contato com as pessoas e tem que ter também a empatia, né? Não é Sim. sempre. Você pode ser bom no que você faz e não ter empatia. Então, é mais por esse lado também. Mas eu ia falar o seguinte, o meu fundo social, eu tive uma experiência diferente delas, porque eu transformei um lugar que era um centro de aprendizagem em fundo social, porque não havia um fundo social, né? Também não tinha Promissão lá? tinha uma salinha, né? Que elas faziam um trabalho ali, mas tinha um computador, uma mesa e uma cadeira. E do lado tinha o centro de aprendizagem com vários cursos e tudo mais, que eram um setor da prefeitura. Então, todos os funcionários ali do Fundo Social já eram concursados quando eu transformei. E trouxe uma coordenadora também funcionária efetiva que me ajudava ali. Então, eu Na tive verdade, você moldou melhor o seu fundo social, né? Exatamente. Elas criar... Porque é o seguinte, hoje, com a lei de responsabilidade fiscal e tudo mais, Aham. você tem que abrir a conta no banco para colocar o dinheiro que você Já arrecada. aproveita para falar a parte orçamentária, que eu acho que é o que todo mundo quer saber Exata- também. Como é que vocês lidam com o gente, dinheiro? Ajudem muito o Fundo Social. Já Porque os fundos sociais não têm dinheiro. A maioria das pessoas, elas acreditam que a prefeitura está bancando o Fundo Social. E não é bem assim. Tá? O orçamento do Fundo Social ele é pequeno. Por isso que a gente sai para fazer promoção, show de campanhas, né? prêmios, Juninão. campanhas. Juninão. Exatamente. Só pra gente entender, o orçamento do Fundo Social ele é pequeno, mas ele tá na ficha orçamentária de qual Do local? gabinete. Do Na minha gabinete. cidade era o gabinete. Não sei de Gabinete. vocês. E aí, quando Também. você tem que mandar anualmente, que a gente tem que mandar as informações orçamentárias, vocês colocam o quê? Tô falando porque pra quem é Zero. servidor, Zero. É zero. pra quem é servidor, a Zero. gente sabe que cada secretaria ou departamento, dependendo da cidade, né, da estrutura, a gente precisa mandar aquela previsão de atividades, de gasto. O que o Fundo Social faz para ter o dinheiro do próximo ano? Na verdade, a ficha, ela acontece ali todos os anos, a gente faz a previsão dos gastos do próximo ano. Sim. E assim, Então, eu esse falo planejamento. da minha experiência, tá? Aham. Até os funcionários públicos de prefeitura não estão acostumados a lidar com fundo social. Sim. Porque eles colocam sempre a mesma verba, todos os anos não muda. A Sem ter demanda noção aumenta, nenhuma, a demanda aumenta, as coisas estão acontecendo, mas o orçamento nosso lá sempre está pequeno. Então, o que a prefeitura gasta? Com as pessoas, com os funcionários, Sim. pagamento dos funcionários, o valor ali é pequeno e graças a Deus, eu vou falar que mudou um pouquinho com a pandemia do Estado ajudar mais os fundos sociais, né? Porque eles tinham mesmo. participação muito pequena. Mas é o que? É um repasse? Não, são programas. Ah, Por exemplo, entendi. eu passei por 5 governadores, 5 primeiras damas. E a Lu Alckmin, que foi a primeira, ela tinha os programas sociais dela, Panificação. Ah, sim, costura, verdade. escola da moda. E isso é passado aos municípios. Isso, mas assim, é dado um valor muito pequeno e o município depois tem que dar conta de continuar. Entendi. Então, assim, depois veio Eu Márcio me lembro França. que a escola, por exemplo, na escola da Da moda, moda. o Estado manda assim, R$600 para você pagar o voluntário que vai dar aula e te manda uma lista do que você tem que comprar.
Com R$600? R$600, Muito que é pouco. E você tem que conseguir uma Por isso que a gente costureira, diz, tem coisa que não professora dá nem e pagar os R$600. Não dá nem pra... É um Entendeu? trabalho voluntário também dessa professora. Extremamente É. voluntário. Só que assim, com a lei da responsabilidade fiscal e tudo mais, você tem que prestar contas de tudo que você faz. Sim. E, assim, nós elaboramos uma lei do Fundo Social. É obrigatório por lei você ter um conselho do Fundo Sim, Social. sim. É o conselho que aprova ali as suas ações, o orçamento e tudo mais. Então, é tudo certinho. Só que para você ganhar esse dinheiro É suave. é suado. Olha, lá em Pirajuí, a gente não tinha orçamento específico para o fundo. Então, a gente acabou... Não tinha. Não, Ah. nem funcionário. Então, assim, conversando com o César, ele também não tinha possibilidade de abrir, porque já tinha sido votado o PPA, enfim. Aham. Aí a gente falou assim, então vamos fazer o seguinte. Também estava passando numa situação de pós-pandemia, então de 2021 a 2024... nós não fizemos campanhas de arrecadação de dinheiro. Então, o Fundo Social foi articulador. Então, a gente fazia Olha que legal, uma outra articulação. saída. A gente não teve um orçamento destinado e também não fazia campanha de arrecadação. O que o Fundo Social fazia? As cestas que a gente recebia, a gente trabalhava com Estado, cestas que recebemos recebia do muito. Estado, o município não comprava nenhuma, só o que recebia do Estado, o fundo trabalhava. E a gente articulava entre as instituições. Então, lá a gente tem a PAI, 2 asilos, né? Tem um projeto que chama Projeto Betânia, que tem lá também, que serve a almoço, mais ou menos 400 marmitas aos domingos. Então, a gente servia de articulação com esses projetos para atender essas demandas e, de certa forma, não ficar pedindo arrecadação de nada. A única arrecadação que a gente fazia era de campanha de inverno lá, campanha do agasalho. Nossa, mas literalmente é tirar leite de pedra, né? Porque Sim. o Fundo Social não tem. Mas aí você tem que valor. trabalhar em parceria com as secretarias. Então, por exemplo, Dia das Crianças. A gente se juntava lá com a educação, cultura e fazia um evento todos juntos. A gente entrava com o que a gente podia ajudar, voluntário, mão Entendi. de obra. E cada um eles entravam com o orçamento e a gente acabava fazendo um evento grandioso. E eu adorei que você falou da articulação. Sim. E eu acho que hoje em dia o Fundo Social ele tem esse poder de articulação para ele poder passear entre os departamentos, né? Isso é importantíssimo. A gente não consegue fazer nada sem a ajuda das outras secretarias. Não, sabe? não tem Sim, como. não, Eu não percebo tem isso no dia a dia como. que vocês precisam, né, das Sim. outras secretarias. Você falou da lei da responsabilidade fiscal e você falando para mim que você trabalha junto com uma magistrada. Eu não sei se é vara civil, se é vara de família. Ela é auxiliar, a gente passeia em todos. Então, é legal você ter bom. falado da lei de responsabilidade, porque por mais que vocês tenham um orçamento pequeno, eu não sei se você teve esse medo. A gente pensa na improbidade. Porque quando a gente pensa que você vai contrariar um princípio, por exemplo, uma moralidade, né, uma legalidade, e você vai pensar que se você não pode trazer nada de prejuízo ao erário e muito menos de enriquecimento ilícito, que aqui não é o caso. Não, aqui não. Pra você, que era já dessa natureza... Não, aqui é empobrecimento lícito. Completamente. E muitas vezes a gente tem que tirar do Não, nosso bolso. Pode anotar isso aí, empobrecimento lícito. Depois dos R$600, Mas a gente tira do bolso também. mas isso que eu tô falando. eu imagino, porque eu muito. vejo isso, elas falarem. Nesses 15 anos, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato, eu lembro de uma primeira dama falar, não, mas vai lá e passa no meu nome. Eu falo, mas, oxe, mulher, por que você vai comprar? Mas, gente, passei no concurso com 24 anos. E para eles não tinham você noção. conseguir um voluntário para ajudar, também é complicado. E o conselho municipal são todos voluntários. Tá vendo? Eu não posso ser primeira dama, que eu já ia coagir todo mundo pra participar. A gente fazia mais ou menos um pouquinho disso, porque tem drama. que ter... Uma leve ameaça, fazer. né? Tem que ter gente de outras secretarias que são funcionários, a gente Aham. acaba, né, colocando no conselho. Mas o trabalho em si, nós vamos ter um evento na praça, nós vamos vender tal coisa, nós precisamos de voluntários. Então eu inventei um grupo lá, na verdade foi a minha ex-professora de patchwork que me deu uma mão danada na primeira gestão, que era Promotoras da Alegria. E elas adoraram o nome. Aí fizemos uniforme, o aventalzinho. Aí todo mundo tava indo feliz, né? Aí com a ovelhinha, fizemos um merchan em cima disso daí, então todo mundo foi trabalhar feliz. Mas a maioria eram aposentadas, né? Sim. Quando eu aposentar, eu posso pensar em ajudar uma de vocês. Eu acho. Você Quando já eu conhece aposentar. bastante o Fundo Social. Eu até tentei organizar, né, agora para o Dia das Crianças, um Dia da Beleza na escola. Falando com relação aos
Olha que interessante. ao pessoal que venha e seja o doador ali da hora, né? E eu não consegui. Até uma moça, 2 no caso, consegui, né? Só que para a quantidade de crianças que a gente tem na escola, creche, por mais que a gente tenha uma EMEI, uma IMF, uma creche, demanda, né? E aí eu não consegui, eu precisava de 30 voluntários, só consegui 2. Meu, isso aí. Tá Deus. muito escasso pessoas que sejam voluntariado, tá voluntárias. É verdade. Foi até legal você É tão falar transformador isso. ser voluntário. Mas isso que eu ia falar, Faz as tão pessoas bem. não conhecem o trabalho do Fundo Social, mas quando são chamados a trabalhar em sociedade, porque essa que é, né, a instituição de fato, as pessoas não se dispõem a isso, é né? verdade. E aí, voltando no gancho do dinheiro, é um negócio interessante, porque vocês precisam dos voluntários para arrecadar, para poder ajudar aquela parcela populacional necessária. E aí, eu, né, perguntando para vocês duas, que as duas já passaram por essa experiência de movimentar essa parte financeira. Para vocês duas foram uma coisa assim que assustou, igual eu falei da improbidade. Ai, meu Deus, eu tô mexendo com dinheiro que não deixa de ser, que eu tenho que prestar contas. Acho que, não sei se o André ou a Amanda falou, precisa prestar contas. Vocês chegaram a ficar meio receosas com essa parte? Sim, claro, com toda certeza. Até porque eu venho de uma situação que não havia uma conta, né? Nunca. Você criou, né? No É, meu foi caso, a gente não criado. tem. É verdade. No Eu também fundo. não tenho o pessoal que a Andrea falou de Voluntário. Não, da estrutura, de própria voluntário e de ter o pessoal que depois vai e fala assim, não, eu aprovo, eu não aprovo. Entendi. O Você não tem conselho. um conselho. O conselho não, porque quando você já Boritama também vem e não. tem uma coisa Não. assim que já tá andando, nossa, legal. Então a aprovação é com você mesmo. Fazer, Mas é muito difícil, até Mas porque assim- parece que aí o fundo social é um pouco deixado de lado. Principalmente Ou agora, não, depois de vocês porque vem de uma gestão Não, de uma 8 vergonha. anos, houve uma quebra, tudo novo, funciona, tá resolvendo tudo. E o fundo social tá ali de lado. deixa de lado. E não a gente tem uma tem pessoa conta, não tem conselho, não que tem nada. chega e passa, ó, tá funcionando dessa Não, mas forma, deixa eu quero te entender. auxiliar. Vocês duas não têm essa parte, então, orçamentária? Resolvo tudo com a contabilidade. Ah, direto. É. Mas tem também, igual a André e a Amanda falou, que vem do gabinete o dinheiro Sim, anual. sim, tem. Tem uma ficha. Sim, tem isso. Mas Deve ter assim, a ficha aberta, mas zerada. É. Algo assim. Olha, O gente, fundo esse social lá, Buritama, podcast só veio- fonte 1. Esse podcast veio pra Tem ajudar a nada de Fernanda. Só. Não. Buritama, a gente tá aqui Eu por já você. dei meio que um pulo do gato aí. Primeiro, que eu sabia que eu ia ter que trabalhar e ia precisar de dinheiro. Então, a primeira coisa que eu fui ver é a ficha do Fundo Social. Não, inteligentíssimo. Tinha, da sua assim, parte. 5 mil reais. Eu falei, mas o que eu vou fazer um ano inteirinho com 5 mil reais? Mas é que você falou, acho que o pessoal colocava. Exatamente, Ah, bota aí. Aí, depois eu veio a sacada do centro de aprendizagem. Eu falei, bom, é aqui que eu vou montar o Fundo Social. No Fundo Social, eu já vi o fundo lá que poderia tocar o programa de aquisição de alimentos, que é com a Conab, né, junto com a assistência social e tudo mais. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho de expertise, malandragem. Ser audaciosa também. Isso é ousada. audacioso, porque todos os encontros de primeiras damas que é feito no Estado, a maior preocupação de todas as primeiras damas é isso, é mexer com o dinheiro, elas ficam apavoradas. Mas é por isso que eu Ai, falei. como é que você faz? Como é que você paga funcionário? Como é que você faz? Onde você coloca o dinheiro? A Mas, maioria Andréa, fica não é só das maluca primeiras com damas. isso. Se o servidor que está no dia a dia já tem ali, eu falo, né, um itinerário de como usar o dinheiro. Por exemplo, a gente vai pegar o empenho, por exemplo, eu vou para outra cidade fazer uma audiência. Eu já tenho toda aquela. Imagina vocês que estão entrando. É um fundo. Sim. Vocês são coisas muito Fica um mais. limbo, né? A pessoa não sabe se trata como uma secretaria, Exatamente. como um fundo. E a atividade de vocês não é uma atividade, não sei se eu tô falando errado, não é uma atividade administrativa. Não. Ela é uma. Porque a assistência faz atividade administrativa. E vocês é puramente social. Como eu vou mexer com esse dinheiro? Mas a gente tem que prestar contas e tem que mexer com essa parte administrativa. Por isso que eu falo, entendeu? vocês devem dar muito mais medo de mexer. É muito complicado. E principalmente se o Estado te doa alguma coisa, você tem que prestar contas. Conta de tudo. Por exemplo, nós ganhamos num governo do Márcio França mais de 10 máquinas. Mas Máquina do aí, quê? máquinas De de costura. Ah. Para o programa lá da Escola da Moda e tudo mais. Mas aí veio um dinheiro grande na conta da prefeitura, que era para o Fundo Social comprar, e sobrou esse dinheiro.
E aí você tem que fazer toda aquela manobra para Tem um você auditor do devolver Tribunal de Contas que sempre fala, esse não deixe dinheiro sobrar. Mas não é tinha pior. como. E aí tinha que aprimorar, dar capacitação para o pessoal que ia trabalhar na escola da moda. Aí é esse dinheiro que a Amanda mencionou. R$600 pra, tipo assim, 6 meses. Então você vai dar R$100 pra pessoa por mês, pra ela ser professora. Vou pegar esse gancho que vocês duas complicado. estão falando e falar vocês que já foram, depois eu quero Sim. que as meninas falem. Vocês falaram do que vocês vão fazer, né? De quando entra. E você falou que pode ser programas já políticos, né? Aquele planejamento político. Estratégico e tático. E também coisas que vocês podem vir a criar. Começar com a Andreia. Quando você entrou, você seguiu um script político do seu marido? Ou quando você percebeu, você estava criando sua funcionalidade dentro do fundo? Então, Ana Paula, é interessante porque quando a gente entra, na verdade, a gente não tem ideia de como é o trabalho nem da assistência social e nem do fundo social. E a ideia do prefeito é pior ainda, porque ele tem tanta coisa para cuidar que a ideia dele realmente Mas o você fundo entende que o plano de governo foi trabalhado antes da eleição. Exatamente. Só que a ideia do marido é que você siga o plano político dele, sempre. Sim. Tá? Então, tinha um plano de governo? Tinha um plano de governo para o fundo social, na parte de assistencialismo e tudo mais, mas, na verdade, eu peguei um gancho do artesanato, sabe? Entendi. E criei outras coisas. Você não trouxe uma ovelhinha pra mostrar? Trouxe, eu deveria ter trazido. Na verdade, você pensou Não só- na profissionalização Eu pensei daquela na parcela. profissionalização, eu pensei Uma fonte de renda. a fonte de renda para as pessoas. Depois, no PA, no Programa de Aquisição de Alimentos, também uma outra alternativa porque a cesta básica ela não nutre, né? Sim. Ela não vem verdura, não vem legume, não vem fruta, né? Não é suficiente. Então, eu já fui além. Entendi. Eu já fui taticamente inventando outras coisas. Eu acho que isso que é bacana. É você não seguir um script. É você criar de acordo com a situação que você está vivendo. E Você com a quer- realidade do seu município. Até porque né? Exatamente. cada município vai ter isso mesmo. E não quando precisa foi com disso. você? Você disse que você já era servidora pública, né? Mas do Estado, né? Do Estado. Trabalhava no Estado. Na Olha, Secretaria de Paga Agricultura. bem. Secretaria de Agricultura. E Trabalhei na você? Secretaria de Agricultura e Secretaria de Governo. Olha que legal. E aí conheci o César, prefeito já, aí no final acabei engravidando, fomos pra Pirajuí, comecei lá. E cheguei assim também, sem saber muito o que eu iria fazer. E você acabou seguindo também esse plano de governo ou você também acabou criando suas próprias tratativas? Não tinha um plano de governo assim que atendesse a necessidade da população. E o que eu via lá, eu já tinha conhecido a Andreia, ela já tinha me falado desse artesanato. Quando eu conheci o dela, eu falei, putz, acho que eu vou fazer isso. Só que, conversando com a população e, assim, quando eu ia nas casas, fazer as visitas na comunidade, o que eles pediam muito era um serviço de um atendimento de contraturno das crianças. Olha Crianças que ficavam na rua. E daí que a gente fez o projeto Colmeia. O colmeia dela foi muito legal. Que foi um projeto assim. Como é que é esse projeto? Ele atende o contraturno escolar. Então, se você estuda à tarde, você vai de manhã, fica no projeto meio período. E a gente leva o teu filho para a escola, tomado banho e almoçado. Um serviço Um serviço de convivência. de fortalecimento de vínculos do Fundo Social. Fundo Social. A assistência tem isso, mas o Entendi. Fundo Social ela fez um muito bacana. E a gente criou uma lei municipal, então ele foi uma articulação mesmo. Por isso que eu E o uso muito essa programa palavra existe até hoje? Não. Acabou na gestão. Acabou na gestão. Mas olha, eu já estava encantada. Mas eu te mostro os vídeos e os relatos das mães. As mães até hoje falam, eu não acredito que a gente perdeu esse projeto. Na Paula, o último desfile de 7 de setembro, não lembro o aniversário da cidade, que eu fui em Pirajuí, desce uma hiperabelha no meio do povo lá. E aí eu fiquei olhando aquela abelha, ela parece meio conhecida. E o César falou assim, é a Amanda, ela se vestiu de abelha. Vestiu a camisa, realmente. Ela- É isso que motiva a gente, né? Pra quem é primeira-dama, né? Assim, quando você falou, eu me identifiquei também. Quando eu me vi nessa situação de primeira-dama, eu me identifiquei assim, 1000%. E eu nasci pra ser primeira-dama. Eu não me vejo assim. Nem você falou, você tem pretensão política? Se meu marido não quisesse, com certeza eu vou pras cabeças. Mas se eu puder, eu gostaria de ser
Primeira dama sempre, porque assim, a gente tem uma leveza de poder trabalhar Mas, nas ó, áreas. É legal vocês falarem Muito isso, porque gostoso. no último podcast que a Andrea veio, foi um dos primeiros que a EFES gravou, já vai fazer mais de um ano. A gente falou, quem veio aqui também foi uma assistente social, que hoje ela é também secretária da assistência social e ela foi vereadora. Então, quando eu falo pra vocês ser tino político, foi no dia a dia que ela percebeu que ela tinha tido. Foi uma das melhores vereadoras da cidade. E ela teve outra filha, e aí ela falou, não, vou só ficar aqui. Mas eu sempre falo pra ela, você nasceu pra ser prefeita, porque você falou a palavra que eu acho base da primeira-dama e que muito político não tem, que é a articulação. Sim. Nossa, muito legal. E você? Você seguiu o plano de governo dele ou você foi tá criando o seu, que você ainda tá, né? Então, assim, eles fazem, é pra eles, né? Pro pessoal, pra população em geral. Não existe um específico, a primeira dama vai fazer isso. Mas Não assistência social, não É, tem o da primeira dama. Não tem esse olhar voltado É. para o fundo social. Então, como ainda tá no início de tudo, assim, levantando do engatinhamento, sabe? Que agora Na de verdade, você perceber, tá criando, né? veio a ideia da Andrea, a gente vê as outras situações de outras pessoas, né? Mas o nosso, assim, na nossa cidade existe o projeto que ela falou já, né? Esse contraturno também. Desse contraturno. Então, lá em Sabino, tem praticamente 15 projetos que tem na cidade totalmente de graça. Tem natação, que é uma Eu coisa vejo que lá, eles muito fizeram tão esporte lindo. lá, né? Muito, tem tênis, tem beach tênis, tem vôlei. Saiu do além do óbvio. Mas sabe? tem alguma coisa que hoje você ali na prática fala, poxa, acho que se... Não pode não ser agora, né? Pode ser a longo prazo. Sim. Você fala, acho que tal coisa seria interessante. Tem alguma coisa assim, um plano da Tainá. Assim, o meu ponto de vista é ir além do artesanato que já existe. Eu fiquei encantada com a possibilidade da Andrea, porque lá em Sabino é assim, só pintar o pano, né? Que elas estão acostumadas. Mas a gente tem que ter uma visão do além. Tem. Né? A gente que tá novo, a gente consegue ver coisas que a gente mesmo, nossa cabeça quer criar. Pensar fora da caixa. Pensar também. fora da casa. Então é tão lindo. Eu fui lá fazer uma ovelhinha, um coelho da Páscoa, que é uma bolsinha. Minha menina ficou encantada com aquilo, já quis pegar mãe, posso pegar pra mim? Eu falei, calma aí, que esse é da mãe, entendeu? Mas é legal olhar isso, desenvolver, Desenvolver, é verdade, porque cada cidade é uma e a gente vai se encontrando. Então, formar, criar assim, uma equipe, ter esse conselho e depois começar a atuar. Eu tive que Você tá fazer, de início, entregar tantas roupas que estavam paradas lá da outra gestão, então já foi um boom. Você Que tá quando eu conseguindo ter entrei- essa autonomia? Tipo assim, Com olha, certeza. como primeira-dama, eu Sim, tô tendo sim. autonomia e tô indo. E eu acho que isso é muito importante. O prefeito, ele tem que deixar as primeiras damas entrar, conhecer, não brecar elas. Porque tudo que a gente precisar, a gente vai chegar neles e falar, eu tô precisando daquilo. E nós que estamos lá dentro, ver, né, como que funciona e tentar fazer alguma coisa de diferente. Porque o óbvio é só entregar a cesta básica. O pessoal Né? coloca isso. Só que E a a cesta roupa básica. de frio nunca E a tem roupa de nem- frio na campanha do inverno. Então, trazer alguma coisa assim diferente do que já existe, mas aprimorar. Eu acho que Mas, essa visão ó, lá pra Sabino. Tem agora o Outubro Rosa, que a gente sempre fez Sim. programação, os fundos sociais fazem. No Natal nós fizemos, lembra? Nós fizemos um Natal Solidário junto com a cultura, levar as crianças pra praça, a fábrica de brinquedos. Então tem uma infinidade de De coisas pra Sim, fazer. biblioteca itinerante, E que sabe? às vezes a E gente... dá pra criar, né? Nos bairros. E que a Cinema gente, nos bairros. e que a gente, assim, no começo a gente não pensa, por isso que a gente tem que criar vínculos. Eu falei, eu não quero, assim, me expor muito, porque eu não tô sabendo de nada. Mas eu gosto de estar presente pra mim ouvir, ver e depois me aperfeiçoar dentro do meu município e começar porque de a pouquinho em pouquinho. A gente é o resultado do meio em que a gente vive. Então, quando certeza. vocês, enquanto primeira-damas, vocês começam a trocar ideias, ter esse networking, né? Quando você vê, igual ela falou, eu pensei em copiar o dela. Copiar é muito válido. Mas aí você viu que não atendia a sua necessidade. Mas às vezes o que você criou vai, né? Sim, Atende. é isso Pra mesmo. A realidade do seu município. Exatamente. Gente, é população verdade. não é igual, viu? Não. Não é. E
você verdade. lá em Buritama, você tá seguindo algo programado, que você mesmo programou enquanto fez ali o plano de governo, que a gente sabe que vocês ajudam, né? Os maridos de vocês. Ou você acha que você já tá criando outras tratativas? Então, o plano de governo, ele é mais voltado para assistência mesmo, para o Fundo Social. Então, eu entrei, vi o que estava funcionando. A gente tem o Cabide Solidário lá, que foi da outra gestão. A gente deu continuidade. E o que eu tenho feito, a gente teve o PA também no primeiro semestre. legal. E o que eu tenho feito lá? Eu movimentei o Fundo Social, com muitos cursos profissionalizantes. A gente tem curso de costura todos os dias. A gente tem o artesanato, tô tendo de auxiliar administrativo no noturno, maquiagem, fora de cozinha, que a gente também trouxe bastante, de pizza, de geleia, de bolo. E esse é o ideal de profissionalização. Eu já vi ali uma demanda que eu acredito que ela é Isso que eu ia te necessária e eu perguntar. Sempre já se tô... destaca alguma, né? Já tô pensando em implantar, eu não vou falar, né? Porque, Isso, porque senão spoiler, alguém vai não ouvir, spoiler. daqui a pouco tem indicação de algum vereador. Isso, Não vou existe, falar, mas eu já existe. percebi e eu acredito muito em sinais, né? Então, eu tive alguns sinais assim e eu vou... Então você tem vontade de Tenho, criar coisas tenho. assim que você tá vislumbrando, você fala, acho que ali vai. Tenho, e eu tenho certeza que esse daí Vai vai, Tem uma Ana, coisa- vai ter um A impacto. gente tem duas instituições que ajudam muito os fundos sociais, que é o Sebrae. Ah, eu ia Sim, falar do sim, Sebrae e do sim. Quando ela Sebrae. falou dos excelente. cursos, eles são assim, Sim. essenciais, porque... E também, não sei se lá vocês têm, mas o Senac, mas assim, no interior, a gente que mexe bastante com agro também, tem os sindicatos rurais. Sim, os faz- sindicatos rurais Aham. também são muito que bons. faz um trabalho maravilhoso. E lá em Pirajuí, a gente utilizou muito deles, porque quando você ganha, por exemplo, do Senar. Senar, Isso, que os cursos vêm do Senar, você ganha o curso e os insumos, então o município não precisa dar nada. Porque às vezes você ganha para pagar o professor, mas aí o município tem que dar Bancar o a resto. contrapartida. Com o sistema S, não, eles dão tudo. O profissional, o coffee break, o que eles vão usar nos cursos. Então, assim, eles são o braço esquerdo das primeiras damas, porque eles ajudam muito. É muito legal você falar isso. A hora que vocês estavam falando, eu estava prestando atenção e eu fiquei aqui pensando. Eu falei, gente, na verdade, o que vocês fazem é um fomento de desenvolvimento, Sim. né? Sim. A gente tem, muitos municípios têm Secretaria do Desenvolvimento Industrial. E o desenvolvimento de vocês é muito interessante, que é como se vocês pudessem capacitar as pessoas. Eu vou falar aqui a frase, vocês me corrigem se eu estiver errado. Olha, eu tô te dando uma cesta básica, mas eu vou te capacitar porque você não vai precisar mais dessa cesta básica. Você falou da Ruth Cardoso. Quando eu fui estudar, todo mundo acha que foi os outros governos que criaram, mas não foi, gente. Foi a esposa do Fernando Henrique. E quando ela criou, era tudo temporário. Olha, Exatamente. que é uma coisa maravilhosa do Brasil, assim como o SUS. Eu estou te dando temporário, mas eu vou te profissionalizar porque você tem que ganhar o seu dinheiro. Então, hoje eu entendo que vocês fazem parte do desenvolvimento da Ó, cidade. tem um outro caso que a gente estava falando, que eu estava lembrando, e um dos cursos que a gente fez do Senar, que foi corte e costura também, tem essa questão da capacitação, né, e da pessoa também criar uma fonte de renda, mas também tem a questão da saúde. Muito. Tem gente que está afastado, esse caso que eu vou falar de uma pessoa que estava afastada do trabalho, Aham. e ela foi fazer esse curso, e ela estava, assim, com depressão mesmo, Sim. aguda. Aham. E ela fez o curso para aliviar, entendeu? E ela melhorou, assim, O Socialização, CAPES fazer esse trabalho junto com os fundos sociais, né? Lá nós fazíamos É isso. que nem a pessoa sabe É. que ela tá com depressão. Às vezes ela vai lá porque ela tá, tô desanimada, eu vou lá fazer. Ela começa a se dar conta que ela tinha perdido a vontade de fazer muita coisa e ela vai se descobrindo ali. E às vezes vocês é que conseguem ter esse lado humano de conversar com a pessoa que vai no atendimento com a primeira dama. Você fala, gente, que essa pessoa precisa ocupar a Ó, mente. em promissão, o pessoal está mais avançado. Os médicos estão indicando o fundo social para a pessoa Olha que legal! para fazer os cursos. Ela disse, olha, o meu médico falou que aqui tem alguns cursos que vão me ajudar e tudo mais, porque a maioria são aposentadas ou pessoas que estavam com depressão e tudo mais. E olha, lá elas encontram a turma delas, elas levam bolo, elas levam Vira um suco, evento, né? vira um Vira um evento, evento. sabe? É um encontro. E se você for parar pra pensar, é vocês que trazem uma nova narrativa pra quem tá como chefe do Poder Executivo. Eu sempre falo isso, nesses 15 anos como procuradora, eu falo, gente, não existe só educação, saúde, né? Porque você vai lá olhar aquela propaganda política, você fala, meu Deus, cadê o esporte? Cadê a cultura?
você falou uma coisa interessante. A gente fez uma vez um trabalho de perceber por que tinha um número grande de circunstâncias oncológicas. A gente sabe que é, né? Algo mais psicossomático. Então, qual que é o hábito? Qual que é a atividade, né? E por mais que sejam cidades pequenas, eu sei que em Buritama tem um náutico, né? Tem. Ah lá, tem um Náutico, negócio legal. prainha. Mas não deixa Cidade de ser turística, algo. igual Sabino. Sabino eu também sei. Então, assim, são coisas que você traz distração. Então, se é uma cidade que não tem, o que você tem para oferecer para essa população? Exatamente. E olha, eu vou falar uma coisa. O apoio do Estado ele é muito importante. Então, assim, a gente tem que escolher bem realmente os políticos e as pessoas que vão trabalhar em prol das pessoas. Porque, olha, eu senti uma diferença muito grande na pandemia, porque o Estado e o governo federal nunca doou cesta básica, nem para fundo social, nem para assistência social, era recurso próprio. A partir da pandemia, começaram doações de cestas básicas. Isso ajudou tanto. No governo, eu acho que do Dória, eu ganhei também roupas apreendidas da Receita Roupa nova. Roupas com boa. etiqueta. né? Eu vi isso daí da Receita Roupas também. Eu com lembro quando etiqueta. veio Nós também. levantamos muito dinheiro com essas roupas, sabe? Vendendo baratinho, mas vendendo. Na verdade, tem que começar... a Andréia no começo começou a falar como surgiram os fundos sociais. Na verdade, foram as esposas dos presidentes. Dos então, presidentes. foi uma situação presidencial que trouxe esse olho. Então, tem que voltar, né, a vir esse olhar de cima até para baixo. hoje, Das mulheres, né? você sabe assim, ter atuação de mulher. que todo Vamos se permitir, mulher. todo governo, ele quer marcar um programa. Então, Sim. o governo federal, quase todas as primeiras damas, eu me lembro agora, mais recente, Michele Bolsonaro ia cuidar da deficiência auditiva e tudo mais. A mulher do Temer, ela criou um programa que chama Criança Feliz. O Criança existe Feliz existe até hoje. Entendeu? Então, a Ruth Cardoso, todos os programas sociais que nós temos hoje foi criação E dela. a Ruth Cardoso é socióloga, então você vê o E olhar... antropóloga Isso, também, você vê o ela é olhar dela maravilhosa. enquanto sociedade, é muito interessante. Muito, muito adiante do tempo, né? Você falou uma coisa que é verdade. Eu tenho uma amiga aqui na faculdade de Direito, ela sofreu um acidente e ela acabou ficando paraplégica. E ela foi no Sara Kubitschek em Brasília, né? Sim. E você vê como marca. Então, ele é um sinônimo. Então, É uma referência. É uma referência. Então, assim, todo governo quer ter uma referência, quer ter um programa deixar que sua marcou marca, e quer né? deixar sua marca. Então, assim, as primeiras damas, elas influenciam muito nisso. Vocês falaram muito de capacitar. Vocês capacitam as pessoas. Sim. Vocês acham que as primeiras damas precisariam de capacitação? Porque a EFES já parou para ver isso várias vezes. Gente, será que a primeira dama não precisa, não só de assessoria, às vezes é um curso, olha, como usar, como elaborar esse programa, como fazer tal Eu coisa. acredito que sim, Ana Paula. Principalmente como usar o recurso. Sabe? Como prestar contas disso. Porque se de repente pega um jurídico de uma prefeitura, eu sou advogada, então comigo não colava muito. Não pode, mas não pode por quê? Aí vamos ler a lei, vamos fazer isso, aquilo outro. Verdade. É um negócio que a maioria das primeiras damas, elas, na hora que ouviu um não, ela já para, entendeu? Então, a gente pode ir além. Por exemplo, o meu fundo social tem nome de uma ex-primeira-dama. Nenhum fundo social tem nome, nunca ninguém pensou nisso. O de vocês Eu tem? fiz uma galeria de primeiras-damas, porque eu achei um absurdo. Eu amei isso aí. Você viu, né? Falei, você chega na Copiei essa prefeitura... ideia. Buritama tem. Você A chega galeria na- tem. você chega na A galeria prefeitura- tem. Ah lá, ela falou que a Você galeria chega na tem. prefeitura, tem todos os prefeitos. Eu falei, e as primeiras damas que trabalharam, assim, sem ganhar nada... E trabalharam ajudando ali, braço sem direito ganhar e nada. Ótimo esquerdo. falar, porque o prefeito ganha, né? Exatamente. Esse é um ponto também importante, né? Que poderia ser revisto. Eu vi no Instagram esses dias que criaram uma gabinete da primeira eu dama. vi. E ela tem salário, ela tem tudo. Olha, Ela é como se fosse uma secretaria. é legal? Secretaria da primeira dama. Estavam questionando essa questão da eu legalidade, vi né? lá Mas os eles criaram. comentários. E se você talvez criar uma estrutura administrativa, porque o que muda da legalidade é isso, você tem que ter uma estrutura administrativa prevista em lei, né? Mas olha, você tem um público grande. Grande, mas a gente pra lidar, percebe porque que é uma a deficiência. insegurança Ana, é muito grande. tem uma associação que foi criada, acho que em 2022, aquela da Fabiola Paranhos lá. Sim.
Ela era primeira-dama de Maringá. Isso. Nossa, é uma cidade maravilhosa. Ela criou a Associação Nacional das Primeiras Damas. E aí essa associação, o intuito dela é justamente isso. Você saiba Auxiliar. que vestimenta que você vai num evento, nas diversas situações, Gente, como até se isso colocar. a gente repara. É verdade. Certeza. Você sabe Sim. que até esse ano Repara. foi uma preocupação da primeira-dama Cristiane atual, né? E Que é no do final. governo, né? Isso, Isso. atual. Tá, E aí, esse ano ela começou. Porque acho que não existia anteriormente, então começou-se a ter cursos online que as primeiras damas, né, acessava lá o YouTube, tinha a professora Que online legal! falando de como a gente deveria se Etiqueta. vestir, né? Ah, vai lá numa obra, vai o esposo vai inaugurar. Como que vocês acham que vocês deveriam estar vestidas? Então, isso foi um ponto bem importante que eu achei bastante interessante dessa ação delas, porque E a é legal gente... falar isso, porque às vezes a pessoa acha que é um assunto É um glamour. fútil, É, mas aham. não é. Isso Não é. serve para todo mundo, e eu falo para todo servidor. Você é o seu cartão postal e você é a energia que você vibra. Então você não precisa estar chique, não, Sim. gente. Você precisa estar adequado. Isso. Você precisa. E Alinhado. isso, alinhado, cabelo, vestimenta, como gesticular, isso faz muita diferença. É E verdade. então é legal, porque passa confiança. Sim. Pra gente que tá ouvindo, por exemplo, que votei no seu marido, como você se porta? Como você entrega a sua mensagem? Isso. Porque E vocês outra, têm você tá levando a mensagem. imagem de um município. Exatamente. Como Você esse tá sendo município- fulana? referência. Da onde que é fulana? Você tá sendo referência, né? Você tá ali à frente de tudo agora. Sim. Querendo ou não, as pessoas reparam. André, eu Gente, nunca vi você sem maquiagem, falando Ela Você é um aprendeu, né? exemplo Foi 8 mesmo, anos de bastante Andréia. dedicação. Eu nunca vi ela assim, meia boca, sabe? Ai, isso vai Certinha, foi por isso, olha, e é um fato, né? É. Pensando também, né, para as primeiras damas que estão ouvindo aqui a gente, Isso. faz diferença. Faz. A equipe da EFIOS achou a Andrea No no LinkedIn, Olha aí. que é verdade. uma plataforma, né, uma rede profissional. O que chamou a atenção da gente não foi só sua atuação como primeira-dama, mas como você trazia mensagens do que você fazia enquanto primeira-dama, os programas. Então, isso faz diferença, né? Para a gente ir finalizando aqui, eu queria que cada uma falasse para mim o que vocês esperam, né? Vocês que já foram e as meninas que estão, enquanto ex-primeiras damas e primeiras damas, o que vocês esperam que o Fundo Social vamos falar do Estado de São Sim. Paulo, que é o maior número dos nossos ouvintes, o que vocês esperam que eles consigam olhar enquanto Fundo Social para melhorar enquanto sociedade? Olha, é que agora a gente não tá mais lá e eu não sei assim como que tá a demanda hoje, né? Porque Mas também o que você espera? muda muito, mas assim, eu acredito que falta essa conexão maior das primeiras damas, né? A gente lá da região, a gente tinha o nosso grupo, mas a gente sente que não é um grupo muito unido. Sim. Então, Então, a acho- gente ia criar um grupo de WhatsApp que não saiu até Que hoje. não saiu até hoje. Não saiu até hoje. Então, acho que essa. Não, pode falar. Mas acho que por conta da demanda, correria, Sim. que é o fundo social. Vai se deixando, né? Vai se deixando. Vai se perdendo, e é isso mesmo. Só que no final, quando você tem uma rede, né? Vamos para São Paulo, vamos para Brasília, Isso. você tem mais gente para ir com você, né? Já pensou a gente chegar em 5 primeiras damas em Brasília para pedir uma Nós vamos pedir. verba Já é um peso que para eles um vão... programa? É. É diferente. Falta unir corporativismo. Entendeu? É diferente chegar a Amanda lá sozinha para querer pedir por Pirajuí. Não, a gente tá pedindo aqui pela região centro-oeste. Nós queremos tanto de verba para investir no artesanato, cada um com o seu projeto, né? Sim. Então, para Amanda, você Eu acho deseja que haja mais essa conexão entre as primeiras damas. Isso. Muito legal. Você, Andréia? Eu acho que o governo municipal, estadual, federal deveria olhar mais para os fundos sociais como um órgão público que faz um trabalho que não tem visibilidade para eles. Eu gostaria que os fundos sociais tivessem mais visibilidade. E as pessoas, os políticos, soubessem da importância que é o trabalho dos fundos sociais. Porque, gente, nós falamos aqui tanta coisa, né? Muito. E ainda faltou. Faltou muita coisa, muita coisa.
E não é visto. É a mulher do prefeito que está dando cesta básica. Não. Tem que mudar essa roupagem. Mudar essa roupagem. E eu concordo com a Amanda. A gente precisa ter um pouquinho mais de cooperativismo. A gente se unir um pouquinho mais. Tem uma deputada, não vou falar o nome dela para não fazer propaganda, que fez uma homenagem às primeiras damas no ano passado. E foi a primeira deputada que eu vi trabalhando em prol das primeiras damas. Mas por quê? Porque ela tinha sido primeira dama. Então, só quando passa, né? Ela passou pela experiência, ela viu a dificuldade e ela criou agora uma lei para os fundos sociais, para recursos e tudo mais. Mas ela passou, né, por esse estágio. E ela entrou no que eu falei, de você ser primeira-dama e perceber que tem ensino político. E ela é advogada Exatamente. também. Ela é advogada e hoje é deputada, Hoje é né? deputada. Deputada estadual. O marido continua prefeito, né, de uma cidade bem grande. E assim, foi muito bacana o olhar dela para isso. Então, falta assistência, não tem um político que olhe pela assistência social, e o fundo social não tem um político que olhe para o fundo social. Então, a gente fica perdido no município, sabe? Então, está faltando uma política pública voltada para isso. Programa tem bastante, mas aí, recurso, capacitação, como é que você faz? Muito legal. Pra mim, eu acho assim, passou o período eleitoral, o prefeito ganhou. O Estado, vamos lá chamar, vamos capacitar, não é só um livrinho de cursos. Vamos lá, vai acontecer isso e aquilo com você. Tem que dar um curso Mas o que você deseja para os fundos sociais é essa de capacitação. cursos pra gente. Para as primeiras damas. Para as primeiras damas, é verdade. Olha a equipe da EFES uma hora dessa aqui, ó. Você vai ligar pra André amanhã. É verdade mesmo, é verdade. Então, ganhou o prefeito, vamos ter esse laço maior com a primeira-dama, que consegue abranger e atender praticamente toda a população da cidade, né? Porque cria mais vínculos. O prefeito, que era acessível enquanto vice, já não tem mais aquela de chegar e falar, essa é a demanda, né? Por conta de tudo isso que passa. Então, a primeira-dama é o que a gente leva para casa, é o que vai contar na hora que tá almoçando, jantando, tendo ali... E você fala que ter a capacitação já te traz até a solução. Olha, Sim, tá acontecendo isso, mas eu já sei exatamente. como resolver. É verdade. Porque tem situações que chega e fica ali te martelando na cabeça enquanto você não passa para ele, por mais que a gente não quer falar, estamos no nosso lazer, estamos na vida pública, nesses horários, a gente acaba passando. Então, ter essa questão de direcionar antes de entrar, né, essa mulher, né, que às Ela vezes já tá organizada. e que às né? vezes não mesmo, tem, né? que não tem uma formação de um nada. Sim, porque Sim. muitas Porque quantas não têm. mulheres não têm uma formação de um nada, só tem um terceiro colegial? E é gritante, hein? Quando você pega Isso. uma cidade que tem É. uma primeira-dama atuante. É gritante a diferença. É verdade. Então, ganhou. Não tinha pensado nisso. Vamos lá, Sim. primeira-dama, vem aqui passar por esse curso inicial. E aí, inicial, depois a gente consegue já pegar e tentar fazer coisas em prol do município, né? Muito Porque, legal. querendo ou não, o marido chega em casa, ele vai contar todos os problemas que ele teve na prefeitura aquele dia. Aham. De todas as secretarias. A gente está ali para ouvir, para dar conselho, para dar colo, para Seu equilíbrio, né? não desanimar, sabe? E Então, às vezes vocês que têm alguma formação conseguem trazer alguma É. lucidez. E às vezes quem não tem noção nenhuma. no meu caso, eu e o Arthur somos da área do direito. Então a gente discute legalidade, isso, Sim. aquilo, É outro. mais fácil Uma coisa até. mais Mas e aí? profunda, né? E quando não tem? E existem muitas e E é o que a muitas Amanda primeiras falou, damas. é a maioria, se for parar pra ver. A maioria das primeiras damas são tímidas em fazer as coisas porque não sabem como fazer. Não estão seguras, né? Não é todo mundo que é atirada como nós. Não, É. é errado. É isso mesmo. Então, se fosse um pedido especial que pudesse ser atendido, é isso. Ganhou, tá o prefeito da cidade, vem aqui, manda sua primeira dama, porque ela é muito importante e a gente precisa. Muita primeira dama que vai assistir o podcast. Com porque a gente certeza, vai se sabe, ver nessa vai situação. se ver nessa situação. E É isso talvez mesmo. eu acho que é uma coisa que deveria começar a olhar mesmo. É verdade. Mesmo porque a eleição é em outubro, tem até dezembro para dar essa capacitação. Isso, 3 meses. 3 meses. Até pra posse, né? É pra Como posse, você vai, a gente vai se posicionar, né? Isso. Se tiver que discursar. É tudo muito leigo, entendeu? Se for aprender Libras pra fazer igual Sim, a a gente pensa em tudo, né? E essa porte de roupagem que a gente tem que usar e tudo Aham. mais, entendeu?
Nossa, realmente, acho que vocês estão É mais trazendo profundo do que só olhar e falar, ai, primeira-dama. Primeira-dama é uma pessoa fosse um muitíssimo bibelô. importante. É, Então, tô errada. Mas tem aquele negócio, na campanha eleitoral, você vai sair de salto alto e toda arrumada para andar na rua no sol quente, batendo nas casas. Geralmente a gente tá de não tem tênis, condição. calça, não tem condição. E depois até isso a gente ouve, né? Nossa, mas transformou, né? Você sabe que uma vez falaram, nossa, agora você falou, lembrei, já é uma oportunidade de eu dar essa resposta aqui. Teve formatura e eu fui maquiagem, cabelo, comprei roupa, nanana. Aí uma fulana falou assim pra outra fulana, gente, é uma formatura, precisa vir toda assim, emperiquetada. desse jeito? Eu falei, deixa eu falar uma coisa. Só que eu fiquei sabendo disso. Muito tempo depois. E eu respondi pra pessoa, falei, deixa eu te falar uma coisa. É o dia mais especial daquela criança. Ela tá se formando. Pra mim, o Com César certeza. tem que ir de traje E você social também. e eu também. Porque é a foto oficial que ele vai levar pra vida dele, daquela etapa que ele concluiu da vida dele. Eu achei que se eu não tivesse assim, vocês iriam achar que eu não tava me importando com essa... Exatamente. Então eu quis dar o meu melhor pra Ô, esse dia. fulana, se você me Fulana. visse... Não, É e o assim, contrário do que você pensou. Eu me preparei especialmente pra aquelas Se crianças. a fulana me evento. visse na procuradoria de salto alto maquiada, ela fala, pra que isso? Ai, É verdade. E aí a gente tenta se colocar. E se fosse o meu filho, tudo que a gente faz na gestão do meu que não dá pra esposo, você controlar pessoas e o que elas pensam. É verdade. Mas assim, em a todo gente... lugar tem uma vestimenta, um comportamento. Mas sabe o que eu percebi? A Você não gente vai tem que ao se fórum de posicionar. qualquer Sim. jeito. Você não A vai gente numa tem igreja que- de qualquer jeito. Mas a gente tem que falar. Porque às vezes a gente fala assim, o óbvio não precisa ser dito. Precisa. Aí não precisa eu ficar dando explicação Precisa. do porquê que eu faço isso. Eu não preciso. Precisa. Precisa. Eu também sou O desse óbvio tem que ser dito. Por que eu tava bem vestida é por causa disso. Quanto mais verdade você trouxer e quanto mais você fizer de coração, as pessoas conseguirem ver, você vai se conectar. É o que eu falei da aham. energia, de você se conectar com É pessoas. verdade, é verdade. Só que às vezes é a timidez que nos afasta, né? Quantas vezes eu não queria falar, contar, gravar stories, falar tanta coisa, mas eu ficava com Eu tô vergonha. descobrindo que eu não posso ser primeira dama, que eu sou boca de sacola. Ou então as pessoas ouvem uma crítica dessa e nunca mais E se perguntam. acanha, e se acanha ao ponto de nunca Entendeu? mais. Isso é um Exatamente. fato. Fernando, e você? O que você espera, não só do seu fundo social, mas de outros também? Eu acho que tudo se resume a se importar, né? Se o Fundo Social, se o Estado se importa com os municípios conseguem se importar com a população, se as mais experientes se importam com as que estão entrando agora também dá certo. Eu acho Uma que tudo rede, né? uma rede de se importar. Eu acho que é o principal. A gente tem procurado fazer isso lá no Fundo Social, a gente se importa, a gente ouve, a gente escuta, a gente às vezes não consegue resolver, mas a gente leva um pouco de alegria, uma palavra amiga. não bendito é melhor do que É um perfeito, sim. é isso aí. Né? Eu acho É que o é se efeito importar. cascata, né? É o efeito cascata. E eu acho que volta para Sim. todas vocês. Volta. Gente, para finalizar, eu queria parabenizar vocês. Porque eu, depois de muitos anos como procuradora, a gente sabe que algumas mulheres não aceitam ser primeira-damas pelo complexidade. E é uma complexidade, sim. Então, eu queria parabenizar vocês pela coragem, pela expertise, né? Por vocês terem empatia, porque a escuta, ela é cansativa. É bom que todo mundo saiba Sim, isso. Você o sim. dia inteiro ouvindo problemas, e são problemas, né? Se a gente às vezes tem um amigo e tem que ouvir, eu falo enquanto servidor, eu tenho que ouvir o problema de outro servidor, vocês escutam o choro da população. E vocês escutam muito mais que o chefe do Poder Executivo. Eu ainda acho que o glamour ainda tá com ele e não tá com vocês. Concordo! A gente não tem nem carro! O glamour. Mas o trabalho de vocês é o trabalho mais humanizado que tem. Foi muito legal, André, ter trazido a história. Eu desejo para vocês, duas que já passaram, que vocês dividam mais isso, né? Vocês certeza. capacitem de cursos, a EFES, inclusive, Já tá aqui quero pra me matricular. já. E eu desejo para vocês duas, não só sorte, mas eu desejo a vocês duas um caminho abençoado, porque eu acho que o que vocês estão fazendo vai voltar para vocês e que vocês consigam olhar um futuro enquanto primeira-damas. E assim, eu sou super girl power, eu queria que todo mundo aqui entrasse para a vida política, porque
não é que o olhar da mulher é melhor, muito pelo contrário, são olhares complementares. Então eu Isso. trabalho com homens e a gente se complementa todo dia, isso é muito bacana. Mas, Ana Paula, você faz a diferença, porque você valoriza o trabalho da mulher. Você, eu fico feliz. Larissa, a Juliana. EFIOS, num geral, tem um olhar diferenciado para isso. Sim, a gente está procurando olhar demandas dentro da administração pública que, na verdade, não são muito observadas, né? pautadas. Então, assim, a gente tem curso de licitação, os normais a gente tem, mas a gente começou a trazer cursos que as pessoas não tinham. Então, a gente começou a olhar para obras públicas, que a gente viu que não tinha curso. SUAS, porque a gente teve o apoio da André e da Mônica, que não é olhado. Coisas do SUS, né? A gente trouxe aqui um profissional do SUS para falar do Planifica SUS. Ou seja, tudo que a gente não estava ali observando. Desenvolvimento, cultura. A gente trouxe a área da educação, projeto. Então, assim, as pessoas estão precisando, estão sedentas do saber, né? E vocês estão fazendo um trabalho ótimo. E eu quero agradecer de verdade que vocês se disponibilizaram até aqui. Quem quiser, gente, depois a gente vai colocar as redes sociais delas para vocês acompanharem, para vocês também trocarem mensagem, mandar mensagem para elas, tá? Só coisa boa, coisa ruim elas vão bloquear. Porque eu bloqueio. Gente, muito obrigada. Voltem aqui nos próximos episódios, acessem as redes sociais da EFIOS e realmente, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre o trabalho delas, pode mandar para a EFIOS que a gente manda para elas e quem sabe a gente já tem futuramente aí um curso para as primeiras damas. Gente, até mais. Legal. Tchau, tchau.